Vamos lá, meus amigos. Então, vamos trazer aqui o panorama geral. Vocês lembram que a gente falou que essas 70 semanas estão determinadas, né? A linguagem utilizada por Gabriel. Esse determinadas era cortadas, tá certo? O verbo ali, shatak, determinadas era cortar. E você só consegue cortar algo daquilo que é maior. Tá bom? A gente viu que essa explicação que Gabriel está dando é uma explicação referente às 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8. A gente já entendeu isso lá no começo do estudo, e a gente viu que esse período não é apenas 2.300 dias, mas 2.300 anos. Portanto, quando Gabriel diz 70 semanas estão cortadas para o seu povo e para a sua cidade, ele está cortando essas 70 semanas, esses 490 anos, de um período maior. E esse período maior são os 2.300 anos do capítulo 8. Olhando aqui no nosso diagrama, montadinho, olha como é que ele ficaria. A gente tem o período maior aqui de 2.300 anos, tá bom? Só que com o estudo das 70 semanas, a gente conseguiu chegar numa data de início para ele. Tá certo? Qual foi? 457. Por quê? Porque é a mesma data de partida para 70 semanas. Então, se a gente vai lá para 457, a gente coloca as 70 semanas, os 490 anos, né? A gente vai ter a unção de Cristo, a morte de Cristo, o evangelho levado aos gentios no ano 34, e aqui no ano 34 termina as 70 semanas, que era respectivo para o povo de Daniel, para a sua cidade. Tá certo? Depois desse período, o que acontece? A gente tira 490 dos 2.300 anos, que é o período maior, e restam para nós 1.310 anos. Então, se a gente soma os 1.310 anos ao ano 34, que foi quando terminou os 490 anos, a gente vai chegar no ano de 1844. Ou seja, o juízo que a gente viu lá no capítulo 7, que iria começar depois de 1798, lembra? Que esse juízo ele iria iniciar após o chifre pequeno. Então, o juízo ele iria, a gente já sabia que ele começava depois de 1798. Com o estudo do capítulo 8, a gente entendeu que esse juízo ele se daria depois de 2.300 anos. Mas a gente não sabia quando ele começava. E aqui no capítulo 9 a gente entendeu que esse período ele tem o mesmo início com os 490 anos que estão determinados para o povo de Daniel e para a sua cidade. Então, se a gente pega todos esses números, a gente vai chegar ao ano de 1844. Aqui ocorre o juízo do capítulo 7 e ocorre também a purificação do santuário celestial do capítulo 8. Nesse período, nesse ano, Jesus Cristo iniciou o dia da expiação no santuário celestial. E olha que coisa interessante, quando a gente pega o texto e olha para a história, tá? A gente viu lá no verso 24 que as 70 semanas estão determinadas, cortadas, sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer o quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e o profeta, e para ungir o Santíssimo. Tudo isso se cumpriu nos 490 anos. E quando a gente olha para o período em que Cristo foi ungido, até o ano em que Paulo foi selado para levar o evangelho aos gentios, a gente percebe que todos esses elementos aqui do verso 24 eles se cumpriram. Tá bom? Com exceção do ungir o Santíssimo, que a gente vai falar um pouquinho rapidinho. Mas todos os outros elementos, eles se cumpriram dentro desse prazo aqui dos 490 anos. Depois a gente viu lá que na profecia, né, no verso 26, depois das 62 semanas será cortado o Messias, que a gente viu que foi lá no ano 31, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, quem que é esse príncipe que há de vir? Nós vimos que era Roma, né? Destruirá a cidade e o santuário. E o que aconteceu no ano 70? Destruição de Jerusalém, e o segundo templo também foi destruído. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E por último, no verso 27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A gente viu que esse assolador aqui é o príncipe
que vem e destrói a cidade de Jerusalém e o santuário, tá certo? Mas o que é dito no verso 27? Que no final, este assolador vai ser derramado o que sobre ele? O que está determinado será derramado sobre o assolador, ou seja, a consumação, o fim de toda a maldade, o fim de todo o pecado, ele vai ser derramado sobre o assolador. Então, se o assolador representa Roma, a gente viu que Roma é o único poder que persiste até o fim, né? Primeiro na sua fase pagã e por último na sua fase papal. Mas no final, né, o que está determinado será derramado sobre o assolador. A gente viu no capítulo 7 que quando no final do juízo, o que vai acontecer? O chifre pequeno ele vai ser destruído. Tá certo? No capítulo 8, a gente vê que quando o santuário for purificado, o que vai acontecer? O chifre pequeno será destruído. E aqui no capítulo 9, a gente vê que quando finalizar esse juízo, o que vai acontecer? O que está determinado será derramado sobre o assolador. No caso aqui, representando Roma. Tá bom? Então, deixa eu só ver qual que é o próximo slide. Isso. Vamos lá. A gente viu que um dos pontos que estava descrito no verso 24 para a gente era um giro santíssimo, tá bom? Então a gente viu que o profeta foi selado, a gente viu que toda a questão do pecado, da expiação da iniquidade, ela foi realizada, e faltava o quê? Um giro santíssimo. Essa unção do santíssimo ocorreu também no ano 34, tá bom? Olha só, a gente viu no último estudo, a gente deu essa visão geral do santuário, e a gente viu que ali tinha dois compartimentos, né? Tinha três. A gente tinha o pátio, onde ficava o altar e a pia. Depois, dentro da construção do templo, né, do santuário, do tabernáculo, aí ele era dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, tá certo? O lugar santo era o lugar onde o sacerdote tinha acesso e aonde ele ministrava diariamente. O lugar santíssimo, ele só podia entrar em duas situações. A primeira, quando o sumo sacerdote ele iria iniciar o seu ministério, então ele ia até o lugar santíssimo e ali ele iniciava o seu ministério como sumo sacerdote. É como se ele estivesse se apresentando diante de Deus para iniciar o seu trabalho, tá bom? E o ponto que a gente viu no estudo passado é que o sumo sacerdote ele só poderia entrar no lugar santíssimo no dia da expiação, que era o dia do juízo. Tá certo? Então, no dia do juízo, ele entrava no lugar santíssimo e ali ele entrava com incenso, né? E ele aspergia o sangue do sacrifício em cima da Arca da Aliança, ali para expiação dos pecados. Com esse ritual, o que significava? Ele estava purificando o santuário de todos os pecados que foram registrados durante o ano. Tá? Então, durante todo o ano, os pecados ali, eles eram confessados, o cordeiro era morto, depois dependendo da ministração, o sangue do cordeiro ele era aspergido no altar de incenso, no véu do santuário. E isso era como se fosse o registro do pecado sendo levado para o santuário, tá certo? O santuário estava recebendo o pecado das pessoas. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele vinha do lugar santíssimo, passando pelo lugar santo e até o pátio, removendo todos esses pecados. E nesse dia especial, que era o único dia que ele entrava no lugar santíssimo, todo o santuário ele era purificado, ou seja, todo o registro de pecado ele era removido do santuário, e não somente o santuário ele era purificado, mas também toda a nação, todo o povo. Então, o estado ali era de pureza total, toda iniquidade ele era removida. Tá certo? Então, quando Jesus ele morre, né, na cruz, ele está ali sendo o próprio cordeiro, ele está sendo o sacrifício. Mas depois que Jesus ressuscita e ascende ao céu, ele passa a ser o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E quando ele se apresenta para ser o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, o que ele faz? Ele vai até o lugar santíssimo e ele faz o quê? Ele unge o lugar santíssimo. Por quê? Porque ele está iniciando agora a sua fase como sumo sacerdote. Cristo veio a essa terra como cordeiro, como sacrifício. Depois que ele ascende ao céu, agora ele inicia a sua fase como sumo sacerdote. Agora ele vai fazer mediação entre Deus e os homens. E isso fica muito bem expresso, olha só, no livro de Hebreus.
tá? Olha só esse paralelo que a gente tem, antes da gente ver o livro de Hebreus. Olha esse paralelo que a gente tem no dia da expiação no santuário terrestre, o tipo, e o dia da expiação no santuário celestial, que é o antítipo. Olha só. No dia da expiação, lá em Levítico 16, a gente viu algumas partes dele no estudo passado. O sumo sacerdote ele oferece sacrifício para expiação do pecado do povo. E depois ele adentra o segundo compartimento do santuário, o lugar santíssimo, o santo dos santos. Lugar neste, o sumo sacerdote só poderia adentrar uma vez por ano, para realizar o ritual da purificação do santuário terrestre. Ritual este que visava a eliminação total do pecado e da iniquidade do meio do povo de Deus. Então, esse é um resumo do dia da expiação aqui no santuário terrestre. Olha, né, a obra de Cristo. O Cristo Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele mesmo se ofereceu como sacrifício para a salvação do seu povo de seus pecados. Após o seu sacrifício, Cristo ressuscitado, quebrando o poder máximo do pecado, que é a morte, ascende ao céu, e no santuário celestial, Cristo unge o lugar santíssimo e dá início à sua fase sacerdotal, fazendo mediação entre o homem e Deus. A partir de 1844, Cristo então passa a desempenhar no lugar santíssimo a obra do dia da expiação, que ao seu final eliminará todo pecado e iniquidade para sempre. Deu para entender um pouquinho dos paralelos? E aí, por fim, Hebreus, no capítulo 9, todo o livro de Hebreus, ele vai falar a respeito de Cristo como nosso sumo sacerdote. Tá? E ali ele vai trazer várias nuances do Antigo Testamento, do ritual que era feito no templo, dos sacrifícios, e ele vai comparar tudo isso com o que Cristo fez. Olha o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, verso 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Aqui Paulo ele já coloca Cristo como sumo sacerdote. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não é desta criação. Ou seja, o tabernáculo celestial não foi feito por mãos humanas, não é desta criação. Cristo ele é sumo sacerdote no tabernáculo celestial, o tabernáculo que foi feito pela mão de Deus. No verso 12 ele diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Percebe? Paulo aqui ele está narrando, né? Como se ele estivesse narrando a unção do lugar santíssimo feita por Cristo. E no verso 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Ou seja, se as coisas terrenas precisam serem purificadas com sangue, conforme demonstrava o ritual do santuário, o santuário celestial ainda mais precisa ser purificado, né? Mas com sacrifícios melhores, não com sacrifícios de bois e de bodes, mas com o sacrifício do próprio Cristo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, porém aquele que está no céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Assim como o sumo sacerdote ele ia diante, né, da Arca da Aliança ali, onde tinha a presença de Deus, e ele representava o povo, agora Cristo exerce esse papel. E aí no verso 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso juízo, ou seja, a pessoa morreu, né, ela não está num outro lugar, mas ela está aguardando o quê? O juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Percebe aqui que toda essa profecia das 70 semanas, né, ela vai culminar com o sacrifício de Jesus Cristo e aí a sua transição, né, agora de oferta pelo sacrifício, ele começa a exercer agora a sua função como nosso sumo sacerdote no céu. As 70 semanas, elas representam todo esse período. E aí, de quebra, a gente conseguiu localizar, então,
as 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8, a gente conseguiu identificar quando que elas começavam, né? A gente viu que em 457, finalizando então em 1844. Em 1844, assim como aqui no ritual do santuário, o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano para fazer a purificação do santuário, em 1844, Cristo ele adentrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar o juízo pré-advento. É aquele juízo do capítulo 7, que ao término desse juízo, Cristo irá vir reclamar os que são seus e vai erradicar o mal para todo sempre. Meus amigos, vocês percebem que lá no começo do capítulo 9, parece que faz tempo, né? A gente viu que Daniel ele estava orando pelo seu povo e pela sua cidade e pelo seu tempo. Só que quando Gabriel descortinou para ele as 70 semanas, o que se revelou ao final delas era algo muito maior. Ou seja, Daniel estava preocupado com a cidade de Jerusalém, com o santuário lá em Jerusalém, mas no final das 70 semanas, Gabriel mostrou para ele, Daniel, no final, o Messias virá. No final das 70 semanas, o Messias ele vai trazer salvação não somente para o povo judeu, mas para todo o povo. Eu sei que você está preocupado com o santuário, eu sei que você está preocupado com a sua cidade ela vai ser destruída de novo. O santuário ele vai ser destruído de novo. Mas foque no principal. A salvação virá de Deus, e essa salvação ela vai ser universalizada. Todas as pessoas agora vão ter acesso ao perdão dos pecados, à expiação da iniquidade, a justiça vai ser trazida. Ou seja, Daniel queria uma coisa, mas a resposta foi muito maior daquilo que ele esperava. E é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos concede muito mais do que aquilo que nós estamos precisando ou buscando. Quando nós buscamos a Deus de coração, ele faz muito mais, muito além do que aquilo que nós estávamos esperando. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.